Finalmente terminei de assistir a franquia Sexta-feira 13, que conta com nada mais, nada menos do que 12 filmes até a data de publicação desse vídeo aqui. Vai que de repente no futuro queiram lançar mais um Sexta-feira 13, criar um reboot, enfim. Na verdade, mais pra frente eu vou gravar um vídeo sobre prováveis reboots do cinema. Mas esse é assunto para outro vídeo. Aqui eu vou falar sobre a franquia do Jason, a minha análise sobre Sexta-feira 13. Lá do primeiro filme, que foi lançado em 1980, até o reboot que foi lançado em 2009. Na verdade, não um reboot, mas sim um remake. Mas isso eu comentarei com vocês logo após a vinheta. Oi! Meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a maioria das pessoas que assistem aos meus conteúdos não são inscritas. Se você é uma delas, por favor, já curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube. Bom, pois é, finalmente terminei de assistir essa franquia Sexta-feira 13. Franquia que, apesar de conhecer o seu antagonista, que é o Jason, eu não conhecia ela de fato, então eu não tinha assistido nenhum dos seus filmes. Na verdade, para não falar nenhum mesmo, eu assisti Fred vs Jason, que é um dos meus filmes favoritos, mas eu só assistia Fred vs Jason por causa do Fred Krueger, por causa da franquia A Hora do Pesadelo. E eu também já tinha assistido Jason X e Jason Vai para o Inferno, porém há muito tempo, quando passava no Cine Espetacular no SBT, inclusive saudades. Eu nem sei se esse quadro existe, porque eu não sou muito de assistir televisão aberta, mas eu espero que sim, porque pelo menos naquela época passavam-se filmes bons. E se ainda assistir o Cine Espetacular, espero que continue passando filmes bons. Mas enfim, chega de enrolação. Bom, fiz aqui algumas anotações referentes à franquia Sexta-feira 13 e mais pra frente eu também irei falar sobre a bilheteria e o orçamento de cada filme dessa franquia. O primeiro tópico que eu quero levantar aqui é que a franquia inundou os anos 80, lançando nada mais nada menos do que 8 filmes do ano de 1980 até o ano de 1989. Não é à toa isso, Jason fez muito sucesso nos anos 80, inclusive é um personagem extremamente famoso no universo do terror, é uma referência para diversos outros filmes. A gente sabe que Jason fez história, isso é inegável, conquistando fãs, atraindo público e gerando muita receita para diversas empresas que de alguma forma utilizaram o nome e a imagem do Jason Voorhees. Isso é um fato, Jason ele é um sucesso. A gente sabe que foram muitos e muitos filmes nessa franquia. Porém, nem todos esses filmes eu considerei eles de fato bons. Na verdade, desses filmes todos, eu consigo dizer que somente uns 3 ou 4 filmes, no máximo assim, são de fato bons. Na verdade, essa é a minha opinião, tá? Eu sei que tem muita gente que vai me criticar, tem gente que vai achar que é um absurdo, mas cada um tem um ponto de vista diferente e esse é meu ponto de vista referente a essa franquia. É claro que quando Sexta-feira 13 começou, foi um sucesso, era novidade, mas eu também vejo que, na verdade, eu interpreto que a franquia ela foi caindo na repetição, sempre mais do mesmo. Por mais que a produção tentasse ser criativa para poder trazer conteúdos novos, situações novas, criando coisas até mesmo absurdas como uma entidade do Jason, ou até mesmo colocando uma protagonista do 7º filme com superpoder, tipo Carrie, a Estranha. Não tem como negar que Jason se tornou repetitivo. Se a gente pegar aí o primeiro filme até o último, que foi lançado em 2009, por mais que esse seja um remake,
a gente tem sim aquela repetição. Ah, mas o Eric, o Jason, ele vai fazer o quê? Ele vai matar pessoas. Sim, eu sei disso. Eu sei disso. Ele é um serial killer, ele tá ali pra matar, ele é um zumbi. Eu sei de tudo isso. Mas eu acredito que 12 filmes, e a maioria desses 12 filmes mantendo sempre a mesma estrutura é uma coisa que se torna cansativo. Inclusive, eu fazendo essa maratona de filmes, eu me senti cansado enquanto maratonava. E acredito que o público, a cada lançamento de cada novo Sexta-feira 13, também ia se sentindo cansado. Não é à toa que nós tivemos aí quedas nas bilheterias dos filmes, mas isso é um momento que eu vou chegar com vocês mais pra frente nesse vídeo, beleza? Mas sim, eu vejo que a maioria desses filmes da franquia Sexta-feira 13, eles são ruins. Não queria dizer isso, confesso que eu tentei olhar de uma forma diferente para cada filme, mas tiveram algumas produções aí que eu fiquei cansado de assistir e eu me vi ali quase pegando no sono enquanto assistia, de tão entediante, de tanto ter aquela sensação de estar assistindo mais do mesmo. E é isso que eu sentia enquanto assistia algumas dessas produções. Nossa, de novo, nossa, mais situações das mesmas coisas acontecendo. Cadê a inovação? Por que é que nós não temos coisas diferentes? E aí, quando a produção tentava trazer alguma coisa diferente, não dava muito certo. Esse negócio do Jason em Nova York, dele sair nadando de Crystal Lake até Nova York, na verdade não de Crystal Lake, mentira, eu confundi aqui. Parece que tem alguma situação que o Jason ele cai do navio, cai do barco, alguma coisa assim no meio do mar, isso. Tá vendo? Até esqueci, é tanto filme que até confundi uma coisa com a outra. Mas o Jason ele cai do barco em alto mar e ele vai nadando da região onde ele estava para Nova York. Ele vai nadando do barco até Nova York. Aí eu paro e penso, nossa, mas cadê aquele personagem que ele tinha medo da água, que ele morreu afogado? Ele foi nadando em alto mar até chegar em Nova York. Então assim, é aquilo que eu falei pra vocês. Tentaram trazer ideias, tentaram improvisar coisas que não deram muito certo. Em Sexta-feira 13, parte 7, nós temos aquela protagonista que me fugiu o nome agora, porque são muitos personagens nessa franquia, que ela tem superpoderes. A gente não sabe a origem, a gente não sabe a causa, ela simplesmente tem superpoderes. Parecia que eu estava assistindo um filme do X-Men, parecia que eu estava assistindo Carrie a Estranha, mas não, era Sexta-feira 13. Aí a gente tem ali no remake de 2009, um Jason que corre, um Jason que ele simplesmente é inteligente, um Jason que mantém uma pessoa em cativeiro. Aí a gente tem Jason vai para o inferno, um Jason que ele na verdade é uma entidade, ele entra no corpo da pessoa que ele quer e ele sai quando ele quer. Na verdade, quando o corpo dessa pessoa começa a ficar enfraquecido, ele troca de corpo. Aí a gente tem Jason X, que o Jason ele vira ali tipo um ciborgue, ele tem partes do corpo reconstruída, ele tá lá no meio do espaço no futuro, atacando as pessoas dentro de uma nave espacial. Então tipo assim, é aquilo que eu falei pra vocês. Tentam inovar, tentaram trazer coisas diferentes, mas eu acho que essas coisas elas não foram muito bem aplicadas. E por que que ela não, e por que até gaguejei. E por que é que essas coisas não foram muito bem aplicadas? Porque faltou realmente planejamento. Na pressa de fazerem filmes, na pressa de obterem dinheiro, nós tivemos aí muitas situações que não deram certo. Isso infelizmente é um fato. Inclusive, eu até separei aqui
o orçamento e a bilheteria de cada produção da franquia Sexta-feira 13. Mas isso eu já falei pra vocês, que é um momento que eu vou deixar mais pra frente no vídeo. Mas é uma franquia que ela gerou muito dinheiro. Começou com um orçamento baixíssimo e fez um estrondo na bilheteria. E eu não tô falando de bilhões, não. Não estou falando de bilhões. Estou falando da casa de 20, 30, 40, 50 milhões de dólares, viu? Mas por que é que eu estou falando de estrondo? Porque o orçamento ele era realmente baixo. Mas eu também consegui identificar aqui, nesse orçamento na bilheteria, que começou a cair com o tempo. Por quê? Porque foi uma franquia que se tornou cansativa. Eu vejo que, na verdade, isso é uma coisa que acontece até hoje. Nós temos aí Meu Malvado Favorito 4, vai lançar o 5, Shrek 5, Toy Story 5. Sabe, eu tô falando de filmes infantis, mas também acontece em outros tipos de filmes. Por exemplo, Velozes e Furiosos 10, Velozes e Furiosos 11, Jogos Mortais 11, sabe, as franquias, quando elas começam a dar muito dinheiro, elas se tornam cada vez mais extensas e o pessoal não sabe quando parar. É um desespero por dinheiro. Inclusive eu fiz um vídeo comentando sobre isso aqui no canal, sobre quantidade versus qualidade. Quando começa a entrar muito dinheiro, o pessoal não tá nem aí para qualidade. Eles querem fazer quantidade porque sabem que gera receita, sabe que dá lucro. E isso foi uma coisa que aconteceu aqui com Sexta-feira 13. Sugaram até a última gota do Jason ao ponto de saturarem essa franquia. E eu digo mais uma outra coisa, do jeito que essas produtoras, esses estúdios são, eu não duvido nada de que em breve não farão um reboot desse universo para novamente termos novos filmes da franquia Sexta-feira 13. E não só disso, eu acho que outros personagens ícones do terror também serão rebootados. Por quê? Porque geram dinheiro. Mas isso é assunto para um outro vídeo que eu vou gravar aqui para vocês, beleza? Então, o fato dessa franquia ser muito extensa a torna cansativa e repetitiva. Uma outra coisa que eu senti falta aqui na franquia Sexta-feira 13 foi personagens marcantes. Senti falta disso. O único que eu consigo lembrar que realmente é marcante foi o Tommy Jarvis. O único, o Tommy. O resto, eu considerei eles completamente descartáveis. Então, uma franquia que careceu sim de personagens marcantes, de personagens que se impunham, de personagens que tinham mais tempo de tela, de personagens que tinham mais personalidade, de personagens que mereciam mais aprofundamento, como é o caso da protagonista de Sexta-feira 13, parte 7. Poxa, poderiam fazer uma outra continuação com ela, explicar a origem dos poderes, o que aconteceu, mas enfim, a gente não tem aprofundamento de personagem aqui. O único que foi aprofundado, assim, bem entre aspas, foi o Tommy. Mas realmente, a falta de personagens marcantes é algo que eu percebi desde os primeiros filmes. Quando na parte 4, que eu vi que o Tommy ele iria ser um personagem marcante, já falei, caramba, que legal, ele apareceu na parte 5. Caramba, que legal, ele apareceu na parte 6. E aí ele some. Pois é, eu acho que a franquia Sexta-feira 13, ela carece de personagens marcantes. Diferente quando a gente tem aí o Fred Krueger em A Hora do Pesadelo, que a gente lembra da Nancy, o Andy Barclay em Chuck, né, o Brinquedo Assassino, carece sim. A Laurie Strode de Halloween com Michael Myers. Aqui na franquia Sexta-feira 13 a gente careceu de personagens realmente marcantes, de personagens memoráveis.
Bom, vamos lá. Outro ponto que eu deixei anotado aqui é que o excesso de cenas de sexo, excesso de drogas e excesso de nudez. Gente, eu sei que normalmente esse tipo de conteúdo relacionado a sexo, nudez e drogas, eles são implementados nos filmes de terror para poderem elevar a sua classificação indicativa. É claro que a violência explícita também eleva, só que manter cenas de sexo e drogas e também cenas de nudez eleva isso para a classificação mais 18. Mas assim, não há problema algum em colocar esse tipo de cena nos filmes. Cenas de sexo, cenas de pegação, cenas de nudez, não tem problema. Não tem problema. É claro que a gente tem as nossas classificações indicativas nas suas faixas etárias, cada público com seu cada qual. Isso é um fato. Filme de terror, dependendo da classificação indicativa, é para determinado público. É isso. Então, a partir de 16 anos, nós temos filmes propícios para essa idade, a partir dessa idade, a partir de 18, a partir de 14. Então, todos os filmes da franquia Sexta-feira 13, eles são indicados para maiores de 18 anos, justamente por conta dessas cenas de sexo, drogas e nudez. Porém, aqui é algo que foi tão exagerado, foi tão massacrante, foi tão... eu não sei nem explicar, mas teve um excesso muito grande de cenas de sexo, de cena de droga, de cena de nudez. Então eu acho que isso foi uma coisa que não ficou legal para a franquia. Eu sei que isso se tornou quase que uma marca registrada da franquia Sexta-feira 13, ter cenas de sexo, ter nudez, ter cenas de drogas, enfim. Mas teve uma hora que me encheu o saco. Tô sendo bem sincero pra vocês. E olha que eu sou uma pessoa que eu me considero até que bem tolerante para certos conteúdos. Mas esse excesso de sexo e de drogas na franquia Sexta-feira 13 realmente foi uma coisa que me incomodou. Eu acho que a partir do quarto filme já comecei a ficar incomodado. Falei, nossa, de novo, só isso? Só gente pelada, só o pessoal usando droga, só cena de sexo, só cena de pegação. E era uma atrás da outra, uma atrás da outra. E eu terminava um filme e colocava outro. E tinha mais cena de sexo, mais cena de drogas, mais cena de nudez. Gente, isso daí é filme de terror ou pornô, cacete? Entendeu? Me incomodou, cara. Não tem problema colocar esse tipo de conteúdo, não tem problema. O problema é saturar uma franquia que já é saturada com essas cenas. Sinceramente, foi alguma coisa que me incomodou. Foram coisas, na verdade, que me incomodaram. Isso daí, olha, foi bem difícil. Mas eu tinha que assistir. E engraçado é que isso daí se tornou uma marca tão registrada da franquia, essas cenas de sexo e drogas, que no remake nós também temos bastante disso. Até no filme Fred vs Jason. Eu não me lembro do filme A Hora do Pesadelo ter tanta cena de sexo assim. Mas aqui na franquia Sexta-feira 13 a gente tem. E isso é uma característica bem presente no filme Fred vs Jason. Que é aí a união desses dois universos, que realmente é um dos meus filmes favoritos aí da franquia Sexta-feira 13. Bom, pois é. Agora tá na hora de finalmente falar sobre o orçamento e a bilheteria de cada filme. Em Sexta-feira 13, lançado no ano de 1980, nós assim que eu falo, né? Eles tiveram um orçamento de R$550 mil e uma bilheteria de nada mais, nada menos do que 59 milhões de dólares. Eu falei orçamento em reais, mas na verdade é dólares, tá? Já me corrigi aqui antes de que você comente aqui nos comentários. Então bora lá reiniciar. Sexta-feira 13, lançado no ano de 1980, teve um orçamento de 550 mil dólares e fez uma bilheteria de 59,8 milhões de dólares. Na parte 2, lançado no ano de 1981,
o orçamento foi de 1,25 milhões de dólares e a bilheteria ficou em 21,7 milhões de dólares. Na parte 3, lançado em 1982, o orçamento foi de 2,2 milhões de dólares e a bilheteria de 36,7 milhões de dólares. Na parte 4, lançado em 1984, o orçamento foi de 1,8 milhões de dólares e a bilheteria de 32,9 milhões de dólares. Já na parte 5, lançado em 1985, o orçamento foi de 2,2 milhões de dólares e a bilheteria em 21,9 milhões de dólares. Já na parte 6, lançada no ano de 1986, o orçamento foi de 3 milhões de dólares e a bilheteria de 19,5 milhões de dólares. Já na parte 7, lançada no ano de 1988, o orçamento foi de 2,8 milhões de dólares e a bilheteria em 19,2 milhões de dólares. Já na parte 8, lançado no ano de 1989, o orçamento foi de 5 milhões de dólares e a bilheteria foi de 14,3 milhões de dólares. Já em Jason Vai para o Inferno, lançado no ano de 1993, o orçamento foi de 3 milhões de dólares e a bilheteria de 15,9 milhões de dólares. Já em Jason X, lançado no ano de 2001, o orçamento foi de 14 milhões de dólares e a bilheteria de 17,1 milhões de dólares. Em Fred vs Jason, lançado em 2003, o orçamento foi de 25 milhões de dólares e a bilheteria de 116 milhões de dólares. O remake, lançado em 2009 com o título Sexta-feira 13, Bem-vindo a Crystal Lake, teve um orçamento de 19 milhões de dólares e uma bilheteria de 92,7 milhões de dólares. A gente viu aqui dois dados importantes. O primeiro filme, lançado em 1980, ele teve um orçamento de 550 mil dólares. E ele teve uma bilheteria de 59 milhões de dólares. Vocês têm noção disso? Orçamento em 500 mil. Bilheteria 59 milhões. O filme, ele fez quase 100 vezes o que foi investido. Quem é a produtora que não iria ficar com um sorriso no rosto vendo essa margem de lucro? Foram quase 100 vezes. Eu sou péssimo em matemática, mas se a gente tivesse aí um orçamento em 1 milhão de dólares, ainda assim seriam 59 vezes. Então, assim, o primeiro filme, ele foi um sucesso. Ele foi, assim, um dos mais lucrativos da franquia. Na verdade, se a gente for fazer uma análise na questão de porcentagem e analisar aí o orçamento e a bilheteria, ele foi o que deu mais retorno. E o que deixou a produtora em prejuízo foi o Jason X, lançado em 2001, com um orçamento em 14 milhões de dólares, uma bilheteria de somente 17,1 milhões de dólares. A produção não conseguiu se pagar. Por quê? Na parte do orçamento não estão incluídos os gastos com publicidade e propaganda. A parte de publicidade e propaganda não entra na parte do orçamento. Publicidade e propaganda de um filme é um custo que ele vem por fora, ou seja, é um custo a mais que não está incluído naquele orçamento de produção. Quando a gente fala de orçamento, é somente referente à produção e não à divulgação e nem mesmo à publicidade e propaganda. Bom, para poder finalizar esse vídeo, que já é um vídeo que ficou grande demais, a franquia Sexta-feira 13. Eu achava que era uma coisa e na verdade é outra. Não vou falar que eu detestei, mas também não vou falar que eu gostei.
É um tipo de franquia que eu não maratonaria novamente, pelo fato dela ser cansativa. Na verdade, teria um filme ou outro que eu realmente iria assistir novamente, que no caso é a parte 6, Fred vs Jason, o remake lançado em 2009, que eu achei bem interessante, e é claro o longo original, que a gente tem ali a Pamela Voorhees. Inclusive essa personagem ela deveria ser um pouco mais aproveitada na franquia. Eu vejo que a mãe do Jason, ela apareceu poucas vezes, mas ela poderia ter tido um pouco mais de destaque aí. Poxa, o pessoal teve tanta criatividade para poder fazer 12 filmes, do que, né? Por que não se aprofundaram um pouquinho mais na mãe do Jason, na Pamela? Mas assim, uma franquia que eu vejo que ela saturou, foram muitos filmes, principalmente na década de 80, foi praticamente um filme por ano. Então assim, se eu me sentir cansado, se eu me sentir saturado, imagina o público daquela época. Ah, mas ainda assim fez sucesso. Eu sei que fez sucesso, eu sei disso, mas também não tem como negar de que o público se cansou. E isso a gente vê aonde, ó, nos dados referentes às bilheterias de cada filme, de cada produção. Então assim, Jason fez história, Jason marcou gerações, Jason é um dos ícones do terror. Isso é fato, isso aí não tem como negar. Mas também não tem como negar que ele vem de uma franquia exaustiva, assim como Michael Myers em Halloween. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!